Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa quarta SAP, Semestre de Atualização Pedagógica. Eu sou a Priscila Correia, jornalista da TVTech, e vou estar com vocês durante toda a nossa live. A quarta SAP hoje traz a primeira de 5 lives que vão acontecer até junho. Nós já falamos nas nossas palestras de abertura, mas vamos reforçar que a quarta SAP está trazendo algumas inovações para se adaptar ao cenário que nós estamos vivendo no mundo de hoje, né? Uma delas diz respeito à sua duração, que vai ser estendida até julho, passando de uma semana para um semestre de atualização pedagógica. O quarto semestre de atualização pedagógica, neste ano, tem como tema o desemparedamento dos espaços e a natureza como possibilitadores potentes de novas aprendizagens, diferentes cenários para a reabertura das escolas. E hoje nós temos a honra de receber a Paula Mendonça. Ela é assessora do programa Criança e Natureza do Instituto Alana e, junto com a gestora de educação, a professora Vasti Ferreira Marques, farão o lançamento hoje do Guia de Aprendizagem ao Ar Livre de Jundiaí. Nós gostaríamos de receber também. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada, professora Vasti. Gostaria de saber, então, já quero perguntar aqui para a nossa equipe, se o prefeito Luiz Fernando vai participar agora, se ele já está a postos. Podemos chamar a presença dele? Legal, então. Quero passar, então, a palavra para o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Muito obrigada pela presença, prefeito. A palavra está com você. Pode apertar REC. Bom, quero primeiro agradecê-los aqui pela oportunidade de nós estarmos juntos. Quero fazer uma saudação inicial aos educadores de Jundiaí, às pessoas que nos acompanham através desse instrumento tão importante que é a TVTech na comunicação com o nosso cidadão, na transparência do relacionamento da Prefeitura Municipal com o nosso cidadão. Então, aos nossos educadores, àquelas pessoas que estão dentro do ambiente da escola e, portanto, para nós, todos os educadores, todos eles comprometidos com a boa relação com as nossas crianças aqui no município de Jundiaí. Quero saudar de maneira especial a minha gestora de educação, a professora Vasti Ferreira Marques, dizer da satisfação, Vasti, de poder tê-la na direção da nossa educação aqui em Jundiaí. Você que tem uma vivência muito forte no ambiente da escola e você tem a vivência muito forte no ambiente da escola, exatamente no ambiente da direção onde você desemparedou, onde você teve a oportunidade já lá atrás, de não de maneira estruturada, como estamos fazendo nesse instante, mas de uma maneira muito pessoal, conduzir um modelo educacional que fosse um modelo de estímulo às nossas crianças, não somente olhando para as caixinhas da sala de aula, ou até mesmo para o ambiente interno da escola ou da sala de aula. O que nós temos aplicado aqui com o Instituto Alana, eu agradeço a Paula Mendonça, a todos aqueles que fazem parte desta discussão, especialmente um parêntese por um cumprimento especial a Laís Fleury, que nos encaminhou a discussão com o Instituto Alana e que tamanha felicidade nos trouxe com a consolidação do projeto que hoje é uma realidade aqui na cidade. Uma realidade não só por aquilo que tem sido posto, e eu quero deixar aqui absolutamente claro, no grande ambiente do desemparedamento, que é o ambiente do mundo das crianças. Mas não somente o ambiente do mundo das crianças, como o ambiente do desemparedamento. O ambiente da cidade. Nós temos potencializado a relação das nossas crianças com a natureza, observando as qualidades que tem Jundiaí e de modo simples. Recentemente, especialmente após uma grande matéria que saiu no jornal Estado de São Paulo, eu conversava com amigos de fora do Estado de São Paulo e eles diziam muito preocupados com custos, com investimentos, com esse modelo de desemparedamento da atividade educacional, e eu dizia a eles que não, que a grande preocupação não é o aspecto financeiro para o desemparedamento, é exatamente mudar o formato de se relacionar com a criança e de se fazer com que a criança se relacione com a sua própria cidade. Um exemplo simples, nós temos 2 escolas sendo reformadas numa região da cidade chamada Santa Gertrudes, e essas escolas nós identificamos o potencial de utilização das praças. Nós identificamos que se tirássemos, entre aspas, as paredes da escola e unificássemos com o ambiente da praça, nós teríamos necessariamente uma condição de educá-las de maneira muito mais interessante, porque o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento sensorial se dá a partir destas experiências das crianças
com a natureza. E como nós temos valorizado muito esta relação, nós temos valorizado exatamente a ciência, porque aquilo que produzimos aqui, que é outro aspecto extremamente claro, apesar de simples, é que tudo aquilo que tem tratado da relação da criança com a natureza tem amparo científico para o desenvolvimento desta criança. Então, esse potencializar numa cidade como Jundiaí, nas cidades do estado de São Paulo, ele é uma realidade. Nós estamos fazendo um clamor para que as crianças possam apresentar as suas vivências e apresentar as consequências dessas vivências a todo o Brasil e especialmente na nossa comunidade, a toda a nossa comunidade, porque é de fato muito importante, especialmente neste tempo de era pandêmica ou até mesmo aquilo que nós esperamos viver, que é a era pós-pandêmica, pós-pandemia, nós tenhamos pessoas trabalhando ao ar livre, pessoas que tenham condições, crianças que tenham condições de promover o seu aprendizado a partir da natureza. E volto a dizer, esse é um projeto que demanda vontade política de ser implementado, mas é um projeto que demanda muito pouco recurso se você quer fazê-lo imediatamente na sua escola, imediatamente na sua comunidade. Nós estamos muito felizes com os resultados. Aqui na cidade eu tenho conduzido pessoalmente esse processo de relacionamento com as nossas crianças há mais de 4 anos. Entrando no 5º ano de mandato, o primeiro da reeleição, eu tenho conduzido esse processo de modo pessoal, a partir do meu gabinete, e tenho entendido claramente quantos reflexos positivos nós temos enfrentado com essas crianças, nós temos colhido dessas crianças. A experiência, como disse, maior tem sido o mundo das crianças, desenvolvido exatamente com o objetivo de fazer com que as nossas crianças aprendam em bosques, aprendam a superar os seus desafios em áreas abertas, aprendam a ter aulas em salas de árvore, em casas da árvore, que viraram salas de aula, que elas aprendam a ter os seus desafios superados a partir da vivência com a natureza, ela possa consolidar os seus riscos que sejam calculados, porque fazem parte do aprendizado. O risco faz parte do aprendizado, o risco faz parte do aprendizado, exatamente correr o risco e aquilo que nós chamamos de risco calculado, para que a criança possa entender que a vida de fato funciona desta forma. Eu me lembro, e vou encerrar aqui a minha participação na atividade, a minha introdução aqui nessa atividade, dizendo o seguinte, uma experiência que vivi com a nossa gestora de educação, a Vasti Ferrari Marques, numa escola aqui da nossa cidade, em que tem árvores, nós temos um bom espaço ao ar livre nesta escola. E chegamos eu e a Vasti o ano passado para uma reunião nesta escola e uma das pessoas que lá, enfim, uma das educadoras que lá estava, ela diz assim para nós, ela diz, prefeito, você precisaria nos ajudar a manutenção aqui das áreas da escola, especialmente da área em que está o nosso bosque, que estão as nossas árvores, porque nós temos alguns riscos que as crianças estão correndo. E eu observei o ambiente, era um ambiente que estava limpo, nós tínhamos toda a estrutura consolidada em um belo bosque nesse espaço, e eu dizia para ela, mas qual é o risco que a senhora está observando aqui no pátio da escola para a atividade das crianças? E ela me disse a minha Vasti, são as raízes das árvores que para nós é um enorme desafio, porque as crianças brincam, elas podem tropeçar, elas podem cair. Eu disse a ela, professora, eu vou dar uma sugestão à senhora. Ensine a criança, ou até mesmo faça ela refletir dos riscos desta raiz e que ela precisa superar esse risco e superar esse desafio. Não é a raiz que precisa ser retirada do ambiente que ela está, não é uma poda de raiz que se chama que eu preciso fazer, é exatamente a criança entender que aquele espaço tem um risco e que o risco dela correr onde se tem raízes de árvores é um risco que de fato pode levá-la a se machucar. E ela disse, mas e daí, prefeito? Então eu deixo a raiz lá e se ela se machucar? Eu disse, não, o interesse não é que ela se machuque. O interesse é que ela entenda que aquele risco da raiz que está ali à frente dela precisa ser por ela ou superado, ou seja, ela precisa, entre aspas, pular a raiz da árvore, ou se eventualmente ela vier a cair, porque ela não soube transpor a raiz da árvore, que ela tenha condições de entender que a vida é assim. A vida é feita de desafios, a vida é feita de riscos e que por muitas vezes nós caímos.
e nós precisamos saber, após a queda, levantar. Então, quer dizer, o desafio da raiz, por mais que pareça simples, dá para fazer uma dissertação com relação àquele que é o ambiente da escola, onde nós promovemos exatamente esse risco calculado, e nós entendemos que as nossas crianças, elas quando superam esses riscos, elas estão superando os seus próprios desafios, superando as suas próprias expectativas de vida. Então, assim, nós temos desenvolvido aqui no município de Jundiaí o nosso trabalho de desemparedamento. E isso só foi possível, volto a dizer, porque tem um respaldo claro da ciência, tem um respaldo claro dos melhores institutos, como, por exemplo, o Instituto Alana, que é uma grande parceria para a cidade de Jundiaí e, vou dizer, é uma enorme parceria para os prefeitos que têm interesse em olhar a educação fora do ambiente da casinha. Nós não estamos dizendo com isso que vamos abrir mão daquilo que é o nosso ensino pedagógico e que deve ser fortalecido no ambiente que seja um ambiente formal. Não é isso. Mas o que nós estamos dizendo é que existe uma oportunidade de conjugação desses fatores e que tem amparo exatamente dos melhores organismos e que geram efeitos positivos para as nossas crianças. Eu quero aproveitar a oportunidade, até porque tenho autorização para fazê-lo, e divulgar a vocês que são educadores e aqueles que nos assistem pela audiência da TVTech, um WhatsApp chamado Nenê do Zap. Nós estamos trabalhando com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, também em projetos que envolvem a infância aqui na cidade. E vocês que são educadoras, que são educadores, vocês que são mães e são pais, que queiram ter um relacionamento com uma inteligência artificial chamada Nenê do Zap, Nenê de neném mesmo, Nenê do Zap, que façam isso, porque é uma forma interativa de você receber dicas de como bem educar e de como bem cuidar das nossas crianças, especialmente das suas crianças. Eu fico muito feliz em poder fazer parte de um governo em que as pessoas compreendem e, de fato, internalizaram esse modelo de educação para as nossas crianças. Muito feliz de chegar em escolas, de chegar em ambientes como o mundo das crianças e ouvir das nossas crianças: prefeito, daqui nós não queremos sair nunca mais. E eu dizer para elas: mas aqui não é só o lazer e a diversão, aqui é o aprendizado. E elas dizendo para mim: aprender aqui é muito fácil. A gente poder aprender num ambiente desse é muito simples, prefeito. É muito melhor do que dentro de uma sala de aula. E não é o melhor ou o pior, é o complementar. Quando nós podemos fazer os dois e entender que essa convergência ela é possível, permitir que as nossas crianças tomem um sol, permitir que as nossas crianças possam aprender ao ar livre, permitir que as nossas crianças possam receber uma contação de histórias em um bosque, permitir que os nossos bebês sejam estimulados a brincar, porque eles também brincam, eles também devem brincar. As nossas crianças precisam compreender, especialmente os nossos adultos, de que brincar para a criança é coisa muito séria. E brincar para a criança, por muitas vezes, educa muito mais do que necessariamente você querer levar para ela uma vida que é sua, espelhar em você a formalidade que é sua e que não necessariamente precisa ser dela. Então, desta forma, eu quero agradecer ao Instituto Alana, dessa forma eu quero reiterar os meus agradecimentos a todos os educadores e educadoras do município de Jundiaí e dizer a vocês que nós estamos formando uma grande rede na cidade para a compreensão de que a cidade que educa, a cidade que inova, é a cidade onde todos têm o seu real papel na formação, entendem o seu real papel na formação de uma boa educação. Aqui nós desemparedamos, aqui praça para nós é sala de aula, aqui para nós bosques são ambientes de aprendizado, aqui para nós aventuras ao ar livre significa desenvolvimento, seja ele motor, seja ele cognitivo, seja ele sensorial, seja ele qual for. Desta forma, nós vamos continuar dirigindo aqui o município de Jundiaí, com foco de fazer o melhor para o nosso cidadão, de fazer o melhor para as nossas crianças. E eu reitero, ao final, então, das minhas considerações, o meu agradecimento
ao Instituto Alana, o meu agradecimento à Unidade de Gestão de Educação de Jundiaí, na figura da sua gestora, a Vasti Ferrari Marques, e o agradecimento, naturalmente, a todos vocês que estão acompanhando por aqui. Muito obrigado pela oportunidade que deram a Jundiaí de conhecer um projeto tão inovador e que foi aplicado. Aqui, como eu sempre brinco com a Cláudia e com a Laís. A Cláudia, da Bernardo Van Lier, e a Laís, do Instituto Alana. Aqui nós temos uma missão em Jundiaí, fazer com que as boas ideias saiam do papel e sejam aplicadas. Nós somos uma cidade que aprendemos a tirar boas ideias do papel e aplicar para o nosso cidadão. E assim nós continuaremos a nossa missão, não só da retórica, mas especialmente da aplicação prática daqueles que são os ensinamentos dos livros. Tirar dos livros e aplicar foi o que Jundiaí fez com relação ao ensino associado à natureza, ao educar associado ao brincar e ao desenvolvimento da natureza, ao desenvolvimento da criança a partir da natureza. Muito obrigado à TVTEC, muito obrigado ao Instituto Alana, muito obrigado à educação e aos educadores de Jundiaí. Vocês são o sucesso da nossa cidade. Jundiaí não foi escolhida recentemente como a melhor cidade do Sudeste brasileiro e a segunda melhor cidade do Brasil, senão pelas pessoas que moram aqui e entendem o seu papel na construção de uma cidade melhor. Político nenhum constrói absolutamente nada em benefício da sociedade se não for ao lado da sociedade. E aqui em Jundiaí nós trabalhamos ao lado das pessoas, porque nós compreendemos que esse é o melhor caminho. Aqui o político é mais um na construção da cidade. Ele não é o único e nem muito menos o mais importante. Ele é mais um para construir essa cidade que todos nós sonhamos desenvolver, que é a cidade que avança sem deixar ninguém para trás, é a cidade que olha para frente sem deixar de observar as suas crianças que estão neste momento sob a responsabilidade da nossa cidade. Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Um ótimo evento a todos nós. Nós é que agradecemos, prefeito, por te dar um tempinho aí na sua agenda e falar com a gente aqui na nossa live. Muito obrigada. Gente, eu quero fazer uma correção aqui também. Eu apresentei a professora Vasti, falei Vasti Ferreira, mas não é Vasti Ferrari Marques. Desculpa, viu, professora? A apresentadora não sabe ler. Bom, gente, agora eu quero apresentar a nossa convidada, que é a Paula Mendonça. A Paula é assessora pedagógica do programa Criança e Natureza do Instituto Alana e atua nos eixos de cidade e educação. Ela também é mestre em educação pela Universidade de São Paulo, com pesquisas sobre educação, cultura da criança e infâncias indígenas. Atuou como co-diretora do curta-metragem UAPA sobre as brincadeiras das crianças do povo Iúdia. E esse projeto, esse curta, tem co-realização do Território do Brincar e Instituto Alana. A Paula também possui estudo e experiências nos campos entre educação, território e cultura e foi professora de educação infantil e ensino fundamental. Quero deixar registrado aqui também que toda a nossa live está sendo traduzida simultaneamente em Libras. Então, os intérpretes, a Fabiana, que está aí no vídeo com vocês, Fabiana Magoga, e o Luciano Germano, estarão o tempo todo aqui com a gente. Bem legal, né? Quero agradecer, então, a presença da gestora de educação, professora Vasti Ferrari Marques. Muito obrigada, professora Vasti. A palavra está com você. Bom dia a todos e todas que estão nos vendo, nos ouvindo nesta manhã de quarta-feira. Este é um dia muito especial para nós, dia em que nós podemos aqui apresentar mais um trabalho em parceria com o Instituto Alana, dia em que nós poderemos conversar mais um pouco sobre o desemparedamento da escola, como bem falou o nosso prefeito Luiz Fernando Machado. A nossa intenção aqui é que nós consigamos trabalhar nessa manhã alguns conceitos e um pouquinho dessa metodologia que nós começamos a trabalhar aqui, considerando tempos de pandemia, considerando novos tempos na educação, considerando a potência da infância e a potência dos nossos educadores para pensar a educação da cidade num novo formato, num novo jeito de fazer, num novo jeito de aprender. A manhã de hoje, ela tem como objetivo fazer com que nós consigamos pensar para fora da caixinha,
para que nós consigamos pensar para além da sala de aula, como é que nós vamos trabalhar uma metodologia de ensino e aprendizagem que promovam o contato com a natureza, que promovam a possibilidade de estar nos territórios, de que as crianças se apropriem de seus bairros, de que os adultos ajudem as crianças a conhecer o bairro onde elas moram e outros espaços da cidade. Nós estamos trabalhando aqui com os nossos parques, as nossas praças, com os jardins botânicos, com os centros esportivos, num trabalho muito forte entre as plataformas, especialmente educação, cultura, saúde e esporte, promovendo ações na cidade que as crianças possam aproveitar todo o seu entorno. E a cereja do bolo é o mundo das crianças, que vem na nossa cidade, que é construído na nossa cidade, a partir de premissas importantes na construção de brinquedos e alternativas de brincadeiras, a partir de elementos fundamentais como a água, as paredes e os morros de escalada, as brincadeiras com areia e com os materiais inteligentes que nós temos não só estudado, como temos ajudado também as escolas a pensar nos seus espaços a partir desses materiais. É um macro projeto, é uma macro política no mundo das crianças, sendo possível observar o que podemos trazer para os microprojetos das escolas. Por isso, essa manhã é tão especial e nós esperamos aqui que vocês tenham a oportunidade de se identificar com aquilo que vai ser tratado nesta manhã e que vocês possam se apropriar dos conteúdos e do material apresentado. Professora Vasti, com certeza vai ser muito produtiva a nossa live. E agora eu quero agradecer mais uma vez a presença da Paula, passar a palavra para você também, Paula, e pedir para você nos contar um pouquinho sobre o programa Criança e Natureza. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite para a gente participar dessa live, desse semestre de atualização pedagógica. Gostaria de agradecer a professora Vasti pelo convite, as palavras do prefeito em nome do Instituto Socioambiental. É um prazer imenso para o Instituto Alana, estar aqui hoje nessa live. O Instituto Alana é uma organização, né, não governamental que tem como missão honrar a infância. E aí ele faz isso, né, através de diversos programas que visam o desenvolvimento integral da criança, né, e o seu desenvolvimento pleno. O programa Criança e Natureza é um desses programas e a missão do programa Criança e Natureza é o que a gente oferecer, né, promover e fomentar que a criança possa crescer e se desenvolver em contato direto com a natureza, né, para que essa experiência possa favorecer o seu desenvolvimento integral e também a sua conexão para uma melhor saúde dela e do próprio planeta. E o programa surgiu, né, a partir da preocupação, né, do Instituto Alana com a situação da infância, principalmente urbana, né, que muito antes da pandemia já vivia uma situação de emparedamento. Pesquisas, né, e evidências mostravam para a gente que a maior parte do tempo as crianças passavam em espaços fechados. Ou era dentro da sala de aula, ou era no carro, no trânsito de um lugar para o outro, ou dentro das suas casas, né? E com o acesso mais facilitado às tecnologias, esse emparedamento da infância ficou cada vez mais intenso, né? Porque dentro de casa a hora de lazer também era muito passado dentro, né, de telas, né, com acesso à televisão, videogame, computador. Então, já muito antes da pandemia, a gente vinha falando desse movimento de desemparedamento da infância. Um movimento que nasce inspirado, né, em referências brasileiras mesmo, né, desde Anísio Teixeira, Mário de Andrade, Paulo Freire já falavam, né, dessa concepção, né, de uso da cidade, de uma educação integral
que não visasse só o desenvolvimento cognitivo, mas também todas as dimensões humanas, como o corpo, a dimensão social, cultural e além da cognitiva, né? Então a gente, a partir dessa base, né, que já existia na educação brasileira, a gente traz essa ideia, né, do desemparedamento da infância, agora olhando o contexto, né, atual que a gente está vivendo, principalmente nas cidades, onde existem uma quantidade complexa de barreiras, né, para a criança ter uma vivência mais livre dentro da sua cidade. Então, é um prazer a gente estar aqui, né, trazendo essa ideia, formando essa parceria, né, que a gente já tem há um tempo com o município de Jundiaí. E estamos muito felizes que agora essa ideia do desemparedamento, como disse o prefeito, né, está indo para a prática através do chão das escolas. Muito obrigada, Paula. E, gente, para a nossa live ficar bem dinâmica, nós vamos fazendo perguntas e respostas e as nossas convidadas vão respondendo, tá? Então, agora eu quero perguntar para a professora Vasti. Quero pedir, na verdade, professora, que você nos fale sobre como aconteceu o processo de pensar a escola sob a ótica do desemparedamento aqui em Jundiaí. Pois é, a gente quando fala do desemparedamento, pensa logo na pandemia, não é? Mas o processo de desemparedamento começou em 2017, quando nós chegamos na gestão da educação e começamos a estudar as possibilidades de pensar para além da sala de aula. Fizemos muitas formações, vocês todos que são educadores na rede sabem disso. Trabalhamos com muitas alternativas de estudar e pensar a escola com diferentes estratégias de ensino e aprendizagem. E mais especificamente em 2018, pedimos que o Instituto Alana se aproximasse da educação na perspectiva de pensar a potência da infância junto com a Unicamp, não é, uma universidade que também é uma referência para nós, e outros parceiros, outros escritores, outros educadores como Gandhi Piorsky e outros colegas de trabalho, pessoas que de fato pensam a infância numa dimensão de cidadania, não da infância pensada no contexto da família, da escola, de maneira bastante singular, mas de maneira bastante ampla. E nessa perspectiva, então, nós começamos a trabalhar a infância potente, a cidadania e, junto com isso, outras coisas foram acontecendo na cidade, não é? O nosso gestor da cultura foi para Rosário, Argentina, conheceu a rede latino-americana Cidade das Crianças. Logo, a Van Lier também se aproximou e nós começamos a fazer aí um grande grupo de trabalho para pensar a infância. E a educação, obviamente, trabalhando em plataforma com as outras unidades de gestão, começou um novo trabalho, um trabalho de pensar a infância dentro da cidade de Jundiaí e, evidentemente, com o foco na educação, que é a nossa prática, que é a nossa experiência, trouxemos, então, as experiências como diretora de escola, como gestora de escola, lá onde a gente trabalhou, das experiências possíveis para além da sala de aula. A minha última escola foi, antes da minha aposentadoria, foi a EMEB Aparecida Merino, e os nossos professores sabem o quanto nós trabalhamos para que nós tivéssemos ali uma educação diferenciada, uma educação pensada na potência da infância e nas possibilidades da docência, que era uma escola de educação infantil e ensino fundamental. E nós realizamos grandes projetos, saindo da sala de aula, promovendo oficinas que trabalhavam com as crianças de diferentes anos do ciclo juntas, da educação, do ensino fundamental do 1º ao 5º ano misturados a partir dos temas que eles desejassem explorar, e tudo então vem à tona nesse momento em que nós estamos na gestão pública, atuando com todas as 108 escolas do município, a necessidade então da gente repensar as nossas práticas, trazer as crianças para as experiências naturais e com a natureza. O Instituto Alana tem sido super parceiro com a gente, conosco, e acontece a pandemia.
Então, todo esse contexto não acontece por causa da pandemia, mas ele vem carregado de história, instrumentalizado pelos estudos, pela ciência, não é um movimento empírico e a pandemia, então, nos ajudou, nos fortaleceu nesse movimento, pensando que nós ficamos aí 183 dias com aulas não presenciais, as crianças em isolamento e nós começamos a perceber o quanto a saúde das crianças de forma global estava sendo prejudicada. Hoje nós temos dados significativos sobre a miopia precoce em crianças por conta da exposição às telas, a obesidade infantil, a falta do desenvolvimento da oralidade e, evidentemente, o prejuízo nas funções cognitivas e no desenvolvimento das aprendizagens. Então, pensar o desemparedamento nesse momento se tornou urgência e não mais um momento de estudo. Mas nós precisamos agora pensar o desemparedamento em todas as nossas escolas. Eu tenho dito sempre, desemparedar na creche já não é mais necessário falar. O tempo todo, quando nós visitamos as creches, a Educação Infantil 1, nós vemos os bebês e as crianças nos quintais da escola, nos solários, nos pomares, nos jardins. Ontem mesmo eu visitei a IMEB Carla Andressa e eles estavam todos para fora. Cada grupinho com os seus educadores, com suas ADIs, uns cantando, outros fazendo experiências científicas, outros brincando no parque, outros ouvindo história e cantando, enfim. A gente sabe que isso faz parte da rotina da Educação Infantil 1. Na medida que nós vamos para a Educação Infantil 2, nós já colocamos as crianças dentro da sala, em grupinhos de 4, vamos pensando na folhinha, na atividade que tem que ser realizada, e vamos emparedando. Quando eles chegam no ensino fundamental, mais difícil é, porque os professores têm aquela ansiedade de saber que eles precisam ensinar determinados conteúdos e a sala de aula se tornou a referência para isso. Nós não estamos dizendo em nenhum momento que nós vamos deixar de ensinar, muito pelo contrário. O nosso desafio é fazer com que todas as escolas, todos os dias, tenham as crianças em espaços naturais, em espaços de parques, praças, se não houver um lugar da sua escola que você possa utilizar. Mas é um exercício que nós estamos fazendo, gente, de levar as crianças para outros espaços, pensar em novas metodologias de ensino e metodologias de ensino que nos ajudem a ensinar verdadeiramente todos os conteúdos necessários. A língua portuguesa, a matemática, a geografia, a história, mas sempre com as vivências significativas que vão tirar o conteúdo do livro e levar para a vida. Obrigada, professora. Agora, Paulo, eu quero perguntar aqui para você, como o uso dos espaços ao ar livre podem favorecer a aprendizagem nesses tempos de pandemia? Muito bem. Bom, os espaços ao ar livre, nesse momento da pandemia, eles ganham uma especial importância, né? Porque a gente sabe, através de estudos, né, que o coronavírus ele se transmite pelas vias aéreas, né? Então, hoje, né, no comecinho da pandemia, houve uma atenção muito forte para essa transmissão via contato. Então, você poderia pegar nas coisas e levar a mão à boca ou aos olhos e ser infectado, né? Hoje, com um ano depois da pandemia, os estudos vêm apontando que esse tipo de transmissão, ele é muito menor do que o tipo de transmissão que é direto pelas vias aéreas, ou seja, pelos aerosóis, né? Então, estar ao ar livre hoje realmente é mais seguro, porque esses aerosóis, eles tendem a dispersar. Quando você fica num espaço fechado, eles tendem a se concentrar dentro do espaço fechado. Então, além dos benefícios que a gente fala, os benefícios pedagógicos de estar ao ar livre, que eu falei na minha fala anterior em relação ao desemparedamento da infância, que acontecia já antes mesmo, né, da pandemia, já era uma necessidade, porque a gente estava vendo e lendo, né, essa informação de que as crianças estavam ficando mais obesas, né, e como disse a professora Vasti, com problemas de miopia precoce, diversas
diversos efeitos negativos na saúde da criança, então isso já era uma necessidade. Agora, nesse contexto da pandemia, ele é uma saída sanitária, é uma medida sanitária que pode ser adotada, né, para que possa ser mais segura essa reabertura das escolas, né, e que as aulas presenciais nos espaços ao ar livre, mantendo o distanciamento social, com o uso de máscara, higienização das mãos, tende a ser muito mais segura do que estar dentro da sala de aula. Então, esse é um ponto realmente da saúde, né, da segurança sanitária, uma medida sanitária. Agora, o outro lado também é o benefício pedagógico, né? A gente fala que essa ideia, ela vem de uma ideia, de um conceito que a gente fala que é a aprendizagem ao ar livre. Né? Essa aprendizagem ao ar livre quer dizer que você pode aprender com a natureza e você pode aprender na natureza. E a natureza que a gente está falando aqui é a natureza próxima. É uma praça, é um parque, é o pátio escolar, é a experiência de estar ao ar livre, né? Tomando sol, isso já é um contato com a natureza. Então, quando a gente fala de aprender com a natureza, aí a gente, claro, tem que adaptar, né, pensando nos diversos níveis de ensino, nas demandas, né, desses níveis de ensino. Na educação infantil, claro, o brincar, né, ele é o propulsor do conhecimento da criança, é a linguagem genuína pela qual ela apreende e significa o mundo. Já no ensino fundamental, dá para compor esse tipo de atividade com o currículo mesmo, né? Então, olhar dentro do currículo escolar aqueles conteúdos que já são, a natureza vai ensinar. Porque o que é, né, essa experiência? Como que você faz o seu aprendizado? Ou através da sua experiência ou mediado por alguma tecnologia. E essa tecnologia pode ser um livro, pode ser um iPad, pode ser diversas formas, né, de mediação desse conhecimento. E a experiência na natureza, ela proporciona esse tipo de aprendizado que vem do método científico, que é olhar, classificar, perceber diferenças, né, categorizar e dali criar hipóteses para você tirar o seu conhecimento. Então, tenha os conteúdos das ciências naturais, que são, vamos dizer, um prato cheio, que a natureza vai oferecer por si esse conhecimento, né? Então, é muito mais fácil do professor trabalhar, mas também tem o aprender na natureza. E quando a gente fala do aprender na natureza, usando esses ambientes como salas de aula, como disse o prefeito, né? Como é uma potência de você ensinar outras matérias, né, que não têm essa relação tão direta com a natureza, mas, por exemplo, a história e outras das ciências humanas, que aí contar uma história, que aí você se beneficia desse ambiente como um lugar de bem-estar, como um lugar mais seguro, como um lugar que promove a saúde, né? Então, eu acho que são aspectos que são importantes da gente entender que dentro, né, dessa proposta existe esse conceito, né, e que também promove uma relação mais de cidadania mesmo, né, porque à medida que a criança interage com os lugares, não vai ser assim sempre fácil. Ela vai olhar, vai ver desafios, como diz um tronco, pode ser um desafio, problemas no ambiente, mas que ela vai olhando, interagindo com a cidade, olhando seus problemas, aprendendo através dele e, mais ainda, buscando uma solução conjunta. Então, eu acho que esse é um aprendizado que a educação, quando ela sai fora dos muros da escola, quando ela sai fora das paredes da sala de aula, tende a ganhar, né, essa relação com o seu entorno, com o seu contexto, fazendo leituras de mundo e agindo através dessa transformação da própria realidade. Obrigada, Paula. E as crianças adoram, né? Aqui na TV Tec nós já fizemos alguns materiais mostrando esse desemparedamento e assim, fica nítido no rostinho delas como elas gostam desse tipo de aprendizagem. E daqui a pouquinho também nós vamos soltar algumas imagens e vocês também vão poder ver um pouquinho desse aprendizado das crianças fora da sala de aula, fora das paredes. Professora Vasti, eu gostaria que você falasse para a gente também como se deu essa parceria entre a Unidade de Gestão e Educação e o Instituto Alana. Olha, nós temos trabalhado juntos há muitos anos e
Ao pensar na pandemia, nós começamos então a criar estratégias de trabalho para que nós pudéssemos subsidiar as nossas escolas, que pudéssemos dar alternativas de trabalho para as nossas escolas, né? Então fizemos uma reunião, conversamos muito à época com a Laís e com a Paula, né, do Instituto, e começamos então um trabalho novo de pensar uma estrutura física que pudesse orientar os nossos estudos. Então surgiu a ideia de nós criarmos um guia de atividades ao ar livre para Jundiaí, e esse guia ele traz justamente as possibilidades de as escolas estudarem nas suas horas de estudos, em equipe, as possibilidades de aprendizagem ao ar livre, né? E neste momento surgiu também a possibilidade de nós pensarmos em 3 escolas como protótipos de modelos arquitetônicos e de estruturas dos seus ambientes, para que nós pudéssemos mostrar aos nossos educadores que nós temos diferentes realidades, diferentes bairros com diferentes contextos sociais e diferentes projetos arquitetônicos em nossas unidades escolares. Então, chamamos algumas de nossas escolas para serem nossas parceiras e nós promovermos, então, um estudo, uma prototipagem dos ambientes escolares. Nesta ocasião, nós trouxemos para essa discussão a EMEB Nelson Brito, trouxemos também a EMEB Marcos Gasparian e a EMEB Aparecida Merino. A EMEB Nelson Brito está hoje localizada num bairro bastante populoso, é uma escola bem pequenininha e ela é o coração do bairro, é uma escola que surgiu há muitos anos e é muito querida pelo bairro. No entanto, ela ficou pequena em relação ao crescimento daquele lugar, daquele espaço, e ela tem pouco espaço físico para atividades externas. Depois o Marcos Gasparian, nós tivemos a oportunidade de observar que é uma escola pavimentada, sem espaços verdes. E o Aparecida Merino, uma escola totalmente verde, um grande sítio com bosque, com estufa, com horta, com pomar, enfim. A ideia é mostrar, olha, temos diferentes jeitos de ser escola, como nós, nossa realidade, podemos fazer atividades ao ar livre com as crianças. E as nossas diretoras foram muito solícitas, estudaram conosco e elas estão no guia de aprendizagem ao ar livre, mostrando um pouquinho das possibilidades desse desemparedamento, dessas atividades de aprendizagem ao ar livre. Lembrando que nós temos as atividades permanentes que acontecem diariamente, que todas as salas precisam fazer, que é o momento da leitura. Por que a gente vai fazer o momento da leitura na escola, gente? Dentro da sala de aula, com as crianças enfileiradas, se a gente pode sair para o pátio, para a quadra, para debaixo de uma árvore, para fazer essa atividade. As atividades de jogos matemáticos, por que eu tenho que fazer dentro da sala de aula se eu posso fazer para fora? Muitas vezes é uma questão da gente adaptar o olhar, de fazer com que os nossos olhos possam enxergar para além das carteiras e das mesinhas. Então, esse é o trabalho com o Instituto Alana. Pensar junto com as escolas, pensar junto com a comunidade escolar, quais são as necessidades das crianças, o que o seu corpo diz, quais são os movimentos necessários, quais são os momentos de desemparedar, de sair, de fazer atividades ao ar livre. E aí, certamente, não conseguiríamos se não tivéssemos essa grande parceria, porque, de novo, é um estudo científico, baseado e comprovado em fatos que são comprovados pela ciência e pela pedagogia. Então, vamos ali trabalhar com o guia nas nossas horas de estudos, lembrando que é muito importante uma visita no site do Instituto Alana, porque não é só Criança e Natureza, tem o Território do Brincar, tem filmes maravilhosos que as unidades escolares podem acessar para poder pensar a escola a partir desse novo momento que estamos vivendo. Desafiador, né, professora? Paula, agora eu gostaria que você comentasse para a gente como foi essa assessoria na construção do guia de aprendizagem, por favor.
Tá bom. Esse guia ele foi feito a partir desses encontros formativos que se deu durante a nossa assessoria ao município de Jundiaí. O Criança e Natureza já é um parceiro antigo, vamos dizer assim, de Jundiaí, né? A gente já vem trabalhando junto há alguns anos, né? Desde a primeira gestão, da gestão passada. E agora, nesse momento da pandemia, né, em agosto do ano passado, a gente lançou um documento com sugestões, né, para a aprendizagem ao ar livre, isso trazendo essa ideia do espaço ao ar livre como uma medida sanitária. Essa ideia ela já foi usada no começo do século passado, quando teve o surto de tuberculose na Europa. Surgiram várias escolas que usaram, né, que ficaram conhecidas até como escolas ao ar livre, que usaram os espaços externos dos seus prédios, né, e da cidade, né, naquela época um ambiente muito mais rural, né, como medida sanitária, né. Então a gente lançou esse documento, a Vasti fez esse convite para a gente fazer essa assessoria, né, técnica à equipe de gestão, né, da unidade de gestão, e junto com essa equipe da educação, o GT, né, o grupo de trabalho Criança na Cidade, que é intersetorial, que já existia aqui em Jundiaí. Eu queria dar destaque a isso porque eu acho que esse planejamento intersetorial, ele ajuda muito nesse momento, porque não depende só da educação uma resposta a esse momento, né? Depende, claro, da saúde, né? Um acompanhamento muito fino, da assistência social, que vai olhar as famílias, do urbanismo, que precisa pensar, então, a qualidade desses espaços, do esportes, né, que pode receber nas suas quadras, nos seus equipamentos. Então, ele é uma proposta que só dá certo realmente se tiver todos os setores envolvidos. E eu acho que por isso que teve aderência, né, aqui no município de Jundiaí, que já estava com uma política pública voltada para a infância, já sendo pensada a partir de um olhar intersetorial. Então, a gente fez esses encontros e, como a Vasti já contou, né, a gente tentou chegar em protótipos, né, de diferentes modelos, né, de escolas, uma que pudesse aproveitar dentro do seu prédio escolar as áreas externas, né, como espaços de aprendizagem, como salas de aulas, que a gente fala sala de aula temporária, né, para esse momento principalmente, mas que conforme a experiência dos educadores, né, e a avaliação dessa experiência pode até ficar como espaços permanentes. Uma escola que tivesse área externa, alguma mais limitada dentro do seu prédio escolar, mas que pudesse contar com equipamentos do lado de fora, que foi o caso da Gasparian. E já a Nelson Brito, como foi falada, né, é uma escola que tem pouco espaço externo, mas interno, né, dentro do prédio escolar, pouco espaço ao ar livre, mas que mesmo assim a gente acha, como é um contexto de educação infantil, dá para ser potencializado, dá para ser aproveitado, e também a proposta de uso de áreas externas, né? Então, para que esses três modelos pudessem contemplar de formas diferentes as situações vividas pelas escolas, né? Que são realidades diversas. Então, foi assim que se deu esse trabalho junto com a secretaria e que resultou nesse guia de aprendizagem ao ar livre, né? O guia ele é um resultado, ele é um registro sobre esse processo e que agora esse guia é para repetição, vamos dizer, é uma inspiração nesse processo vivido dentro da equipe técnica para as escolas e para as realidades de cada escola, para que cada diretor possa, com esse guia, olhar a sua própria realidade e fazer as suas adaptações. Professora Vasti, fala um pouquinho mais para a gente sobre esse guia, sobre essa parceria e sobre a fala da Paula também, por favor. Acho que esse é um momento importante da gente estudar, não é? A Paula vai apresentar o guia para nós daqui a pouquinho e as escolas já vão recebê-lo. Ele está num formato de e-book, ele é um livro virtual. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer uma impressão, uma publicação desses livros para que as escolas o tenham, mas é importante demais é que as escolas se debrucem sobre esse trabalho e que aprendam a pensar a sua escola a partir dele. Não existe nada pronto, esse não é um modelo a ser seguido ipsis literis como ele está, mas sim para que nós possamos olhar para ele, entendê-lo
e transpô-lo para a nossa realidade. O que é possível na minha escola, o que é possível na minha comunidade? Acho que essa é a grande sacada do nosso trabalho hoje, é entregar um guia, mas ele não é um livro fechado para ser seguido exatamente como está. Acho que é importante a gente olhar para ele. A Paula acho que vai explicar um pouquinho de como ele foi organizado para que nós possamos, então, seguir o nosso trabalho. Obrigada, professora. Nós já mostramos aí a capa do guia, né, que vai ser lançado hoje. E agora, Paula, mostra pra gente como é o guia e nós vamos mostrando aí, nós vamos meio que folheando durante a live, né? E eu quero que você, Paula, por favor, vá comentando tudo que foi passando aí na tela, se você puder ir comentando, falando pra gente sobre como ele foi feito e como ele foi construído e tudo mais. Claro. Bom, então a gente tem, né, a satisfação, a alegria, né, de estar lançando hoje aqui esse guia. Ele, assim que vocês olharem, ele tem essa carinha aqui, a gente trouxe, eu fiz alguns recortes, assim, mais para que os educadores e as educadoras possam conhecer a cara do material, né? Ele, então, ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte dele é uma parte mais teórica, né? Traz as diretrizes, traz algumas conexões com a Base Nacional Curricular Comum, traz o amparo legal na Constituição Federal para essa proposta, né? Através dos artigos 227, que fala que a criança ela é prioridade absoluta e que o dever a responsabilidade com o cuidado com a infância é de todos, de toda a sociedade, do poder público, das escolas. Então, traz esse direito fundamental da criança, traz o direito ao meio ambiente saudável, que é o artigo 225. Então, o que a gente está falando aqui é uma questão de direito, né? De uma infância, do desenvolvimento pleno da infância. Então, aqui é uma primeira parte teórica, né, que traz todos esses aspectos, a questão da educação integral, como eu falei, dos territórios educativos. Aqui traz algumas referências internacionais, porque alguns países, né, como lá fora, eles viveram a pandemia antes da gente, então tem também lições para a gente tirar dessas experiências, né, de outros países. Então, aqui traz essas referências, né, de escolas que adotaram essas salas de aulas temporárias, que a gente pode ver que são recursos bem simples, são restos de poda, às vezes, da própria prefeitura, que pode ser utilizado para fazer os banquinhos, para fazer a demarcação já com distanciamento social. Então, sombras de árvores, sempre ambientes sombreados, né, para ter o conforto térmico também, o acesso à água, elementos importantes na composição dessas salas e do uso, né? Então, tem aqui sugestão de materiais, sombreamento. E aí, na parte 2, já vem mais um percurso formativo que a gente vivenciou, né? E essa ideia de homologia de processo, ou seja, aquilo que a gente vivenciou com a equipe técnica, são ideias, né, que, claro, podem ser adaptadas, são sugestões, vamos dizer assim, para que os diretores, os formadores possam exercer junto à sua equipe técnica, ao seu corpo docente, né? Então, aqui são etapas desse processo formativo que, então, traz, assim, principalmente uma leitura do espaço, né? Você olhar o seu espaço escolar, você olhar as potencialidades de uso dentro do seu espaço escolar, né? Essas áreas ao ar livre, se tem poucas, se tem muitas, se tem sombra, se não tem. Pensar em adaptações, então, dentro desse próprio espaço e olhar um pouco mais amplo o seu território, né? Então, você olhar o seu território e ver também se tem uma praça, se tem um equipamento público que também possa ser usado. Então, essa análise para ser feita junto com a comunidade escolar. E aqui, nessa outra parte que está passando, são os estudos que a gente fez a partir dessas 3 escolas para criar o protótipo, que a gente fez exatamente esse percurso que eu estou falando. Analisamos as áreas dessas escolas, né? Aqui é a Merino. Aí, através desse estudo, a gente olhou aqueles espaços potenciais e aí, para fazer o guia, né, a gente pediu, né, para uma arquiteta fazer essas ideias de intervenção e uso de materiais que podem ser adotados pelas escolas. Aqui é a Gasparian, se eu não me engano, é a Gasparian.
E aí, então, está aqui, né, o que a gente fez. A gente usou o próprio georreferenciamento do sistema aqui de Jundiaí mesmo, teve colaboração, inclusive agradecimento a Silvia Angelini, que participou ativamente desse processo e nos ajudou muito da área de urbanismo aqui do município e que fez essas análises, né, através das imagens de satélite. Eu estou falando isso porque é um percurso possível de se percorrer, a gente detalha tudo isso no guia. Aí também a gente olhou as áreas, né, mais arejadas, por exemplo, no caso da Gasparian, a quadra é um lugar arejado que pode ser usado. Ele é mais arejado e é mais seguro, por isso, do que uma sala de aula. A área externa também aqui na frente, né, da Gasparian, que também então a gente sugeriu que fosse usada, e a praça ao lado, né, da escola, né? Então aí a gente colocou com algumas ideias. Quando você vai para fora, aí essa colaboração, né, intersetorial é ainda mais importante. Então a gente colocou sugestão de redução da velocidade dos carros, sinalização, para oferecer também rota segura para as crianças. E aqui a Merino também, né? Então a gente analisou, a gente viu esses espaços potenciais dentro da escola, apesar de ser pequena, existe, né? Então aqui no pátio, melhorias, né? Aqui o uso do corredor também, porque ele é mais arejado do que dentro de uma sala de aula. E aqui uma análise do espaço fora, né? Pensando também nessa ida dos alunos, né? Então algumas intervenções para oferecer a segurança viária para eles poderem ir. E a ocupação, assim, e é muito importante ter em mente que tem processos que são a curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Tem intervenções mais difíceis de fazer, que existe um investimento maior e uma colaboração entre os setores maior, né? E outros não, que são mais simples. Aí aqui acaba com um checklist, né, para ver se você pensou em tudo no seu planejamento, né, se toda a comunidade está confortável, se a comunicação com as famílias está sendo feita de uma maneira clara para que todos estejam seguros, né, dessa possibilidade, dessa experiência. E a parte final são materiais complementares, vídeos, filmes e alguns outros materiais que podem compor esse percurso formativo e oferecer possibilidades de aprofundamento. Muito interessante, Paula, muito obrigada. Professora Vachi, como você acha que esse documento vai ajudar os educadores lá na ponta, lá nas escolas, a trabalhar melhor esse desemparedamento? Pois é, acho que muito importante é estudar, buscar as referências que estão no final desse guia, conversar com as nossas diretoras, nossas colegas que estão trabalhando de forma mais efetiva e que têm algumas ideias a respeito. Acho muito importante a gente agradecer aqui a professora Luciana, diretora da EMEB Aparecida Merino, por sua colaboração, por sua pronta participação, assim como a professora Conceição, diretora da EMEB Marcos Gasparian, e a professora Denise Campos, da EMEB Nelson Brito, pelas oportunidades de podermos conversar e conviver para que esses protótipos fossem organizados. E aí, gente, fica aqui a nossa dica, conversem com suas equipes, vivenciem com as equipes dos adultos antes de oferecer às crianças. O que passa pelo corpo, a experiência que passa pelo corpo, ela permanece na nossa vida. E é preciso que o adulto vivencie essa experiência. E eu tenho certeza que os adultos, quando vivenciam as possibilidades de trabalhar na natureza e com a natureza, conseguem entender a relevância desse processo tão intenso na vida dos meninos e das meninas da nossa rede. Legal, professora. Nós temos aqui comentários das pessoas que estão assistindo a nossa live, que deixaram lá um recadinho pela internet. E olha só, eu vou ler aqui. A Andréia Ferreira disse: essa medida sanitária, a aprendizagem em contato com a natureza está ocorrendo de maneira belíssima nas escolas. Parabéns aos profissionais pelo comprometimento, tá escrito cumprimento, com o comprometimento com as nossas crianças. Obrigada pela participação aí, Andréa. A Vera Lúcia Martins também diz que o contato com a natureza é muito importante para o desenvolvimento da criança. É mesmo, né? A gente tem visto aí. Rúbia Soraya Cosmo Gomes de Araújo, parabéns por priorizar as nossas crianças. E mais um aqui, esse é bem legal. A Geralda Guzmão diz que o desemparedamento é uma realidade na EMEB. Professora Helena Galimberti. Nossas crianças estão amando as atividades num campo de futebol, de terra, ao lado da nossa escola.
e com elementos da natureza. Obrigada aí, Geralda. Agora, professora Vachi, nós temos aquele clipe de imagens que eu falei no comecinho, né, que nós vamos mostrar. Então, eu quero pedir para soltar aí o clipe de imagens e pedir também para você ir comentando sobre como foram feitas essas atividades e mostrando para a gente como está sendo feito esse trabalho lá na escola. Vamos ver, então, esse trabalho lindo. As nossas escolas aqui participando, trabalhando juntas e fazendo trabalhos incríveis de desemparedamento. Vejam que nós estamos aí com crianças de educação infantil 1, os nossos bebês, os nossos pequenos, com as nossas equipes paramentadas, com os EPIs, né? As brincadeiras de solo, as experiências com elementos da natureza, não é? Os meninos e as meninas, vocês veem que são muito pequenos, estes não utilizam máscara por conta da faixa etária, não é? Mas vocês podem observar que as brincadeiras deles, esse menino foi especial, ele disse que ele estava pintando uma letrinha, né? Vejam, com o pezinho, com a mão ali na água, como que eles conseguem interagir de maneira tão bonita, olha lá, com os bichos, né? Essa é uma brincadeira do Ramiro na praça, em frente à escola. Essa brincadeira tão deliciosa de escorregar com papelão, não é? As brincadeiras nos parques, ali no parque do Tulipas, não é? As crianças ouvindo histórias. Nós temos uma interação muito grande com a cultura, que tem trazido grandes artistas para a gente. As brincadeiras no centro esportivo, no José Pedro Raimundo, a gente tem um grande polo ali, né, de esporte, saúde, educação, as crianças ali fazendo as atividades de matemática. Vejam que são os maiores já, observem que são as crianças maiores usando máscara, com toda a cautela, todo o cuidado, distanciados, não é? Ali no Marina no Jardim das Tulipas, eles estavam no Jardim Botânico, não é? No Nassib, nas atividades ao ar livre, no Merino, na contação de história, professora de inglês e de polivalente juntos. Pedro de Oliveira fez um trabalho bonito com jardins, com os bosques, enfim, né? Um trabalho bem interessante. Vejam aí a nossa EJA também participando, né? E atuando nas atividades de desemparedamento. Esta é só uma pequena amostra do que tem acontecido na nossa rede. Vocês viram que nós fizemos questão de trabalhar aí um vídeo que mostrasse desde os bebês até a nossa educação de jovens e adultos. Porque esta é uma proposta que veio para ficar, gente. É uma proposta que veio para acrescentar qualidade ao que já tínhamos. E nós temos certeza que os nossos professores estão trabalhando muito concentrados na perspectiva do desemparedamento. Nós precisamos que todos vocês continuem estudando. Nós aqui na educação vamos dar a vocês todo o suporte que vocês necessitam para que nós tenhamos as atividades de desemparedamento pela saúde física, emocional e cognitiva de todos nós. De todos nós. A gente percebe que as crianças em atividade de desemparedamento estão calmas, as famílias estão seguras, estão vendo que o ambiente da escola é um ambiente protegido, porque é um ambiente que preza pelos protocolos da sanitização. E tão importante quanto os protocolos é a gente saber quais são os conteúdos que nós podemos trabalhar para além da sala de aula. É lógico que há momentos que eu preciso avaliar o meu aluno individualmente, que eu preciso de uma mesa onde ele possa apoiar o seu trabalho. Ninguém está dizendo aqui que nós vamos derrubar as salas de aula, mas nós vamos ampliar o nosso trabalho para além da sala de aula. Nós temos muitos espaços favoráveis na nossa cidade. Vocês viram que os estudantes da EJA estavam no Vale Verde. O Vale Verde também trabalhou o desemparedamento, apesar de já ser um lugar desemparedado, com os espaços de sentar em círculo, com os troncos de árvore. Eles fizeram coisas lindíssimas. Aproveitem esses espaços.
podem agendar as suas reuniões, as suas horas de estudos às quartas-feiras no mundo das crianças para que os adultos vivenciem antes das crianças o mundo das crianças. É preciso passar pela experiência, é preciso interagir com a experiência para entender quais são os seus próximos passos dentro da sua área de atuação. Essa semana nós estávamos no Mundo da Criança com a EMEB Aparecido Garcia e a professora Fernanda de Educação Física disse: eu vou sair daqui com muitas ideias, estou saindo daqui pensando em muitas coisas. A gente vê as crianças brincando na água, elas estão num movimento lúdico, mas o que é que eu, educador, percebo naquele movimento que possa ajudar a trabalhar os conteúdos necessários da minha sala de aula? Será que eu consigo trabalhar com as crianças a prototipagem no FabLab de uma fontezinha de água que tem um impulso determinado para ela subir a determinada altura, determinada distância? Será que eu sei falar sobre a água da cidade, como é o tratamento da água e do esgoto da minha cidade? Será que eu sei falar sobre a necessidade da gente ter árvores plantadas nas calçadas para a gente ter sombreamento necessário? Como que a gente pode projetar isso com a minha escola? Enfim, a necessidade agora é de nós nos voltarmos para os nossos espaços e pensarmos quais são as soluções, considerado o momento que vivemos, consideradas as necessidades de mudança na história da educação da nossa cidade, como nós vamos nos empoderar desse movimento e como nós vamos fazer com que a nossa escola perceba a relevância desse momento cultural e educacional para a cidade de Jundiaí. Está nas nossas mãos e está nas mãos de vocês para que nós possamos fazer esse movimento juntos, coletivo, um trabalho que potencialize a infância e potencialize a sua profissão como educador da rede municipal dessa cidade tão bonita, tão aprazível e com tantas qualidades para a gente poder desemparedar. Obrigada, professora. Agora, Paula, eu passo a palavra para você, para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente, ao convite lá atrás da Vasti para começar esse processo juntas, a confiança do prefeito que sempre confiou nessa assessoria do Instituto Alana, que é o município. Eu quero desejar para os educadores e as educadoras que tenham muita sensibilidade nesse momento para escutar as crianças, observar as crianças, olhar e sentir como que é esse comportamento do lado de fora. Como diz a professora Léa Tiriba, que é inclusive autora, ela que cunhou esse termo desemparedamento na infância, a gente só pegou emprestado uma inspiração dela, que ela sempre nos inspirou com seus estudos, vale a pena vocês conhecerem também. Ela fala de apostar no bom, Eu acho que tem essa aposta no bom. Quando a gente olha a criança do lado de fora, a gente pode ver aqui rapidinho nas fotos que passaram, a satisfação da criança em estar com a mãozinha ali na água, com o pé no chão, sabe? Olhar com muito cuidado. A gente sabe que não é fácil, a gente teve uma história como estudante que a gente viveu a sala de aula e essa é a nossa experiência que a gente traz na bagagem do nosso corpo para a sala de aula. Então é difícil mesmo às vezes a gente ultrapassar barreiras, mas eu acho que tem uma oportunidade imensa da rede municipal de Jundiaí estar adotando isso. Isso é muito diferente do que a gente vê em outras cidades, que aquela pessoa que quer sair para fora, aquele professor que já tem essa vontade, que olha as potencialidades dentro do seu território, da sua cidade, da natureza, de levar as crianças e ter um aprendizado que seja mais a partir da experiência dela, sofre diversas dificuldades para conseguir ir, porque não tem esse apoio de uma rede, sabe? De uma unidade de gestão que esteja ali falando vai. E eu acho que é uma oportunidade muito grande que vocês têm hoje em dia para fazer esse trabalho, para fazer a diferença. Acho que vale a pena
e olhando, se escutando, né, escutando a si mesmo, quais são as dificuldades, quais são, né, as barreiras que vocês vêm sentindo, os benefícios que vocês vêm sentindo e que isso seja promotor de muitas reflexões e conversas para que isto que começa agora possa ainda ficar melhor, sempre melhor em processo que a gente vai aprendendo, né, com a nossa experiência e melhorando nossas práticas. Eu acho que isso é um lema de qualquer educador, educadora, né, aprender com a própria experiência. E eu acho que eu desejo que seja muito gostoso, que seja muito bom para você, educador, educadora, e para os estudantes da rede municipal. Muito obrigada pela oportunidade, Vasti, muito obrigada pela parceria e contem com a gente nos próximos passos também. Nós é que agradecemos a sua presença, Paula, por discorrer sobre assuntos tão importantes, né? Eu agradeço muito, agradeço também a sua presença, professora Vasti, por apresentar esse tema tão novo, né? E que, como você mesma disse, veio para ficar. E antes de encerrar aqui a nossa live, eu quero ler mais 2 comentários. A Fabiana Gutierre disse: acompanhei algumas escolas no Vou a Pé. Vou a pé, não é vou a pé. Deu para entender, né? Uma proposta inovadora com muita aprendizagem, diversão e dedicação das crianças e as equipes engajadas e dispostas às novas possibilidades. Ela diz também: orgulho de fazer parte deste momento de transição da história da educação da Prefeitura de Jundiaí. A Fernanda Maqueda também diz: para a equipe AID Espaço e Natureza são elementos desafiadores, mas estamos estudando as possibilidades potentes e as que podemos transformar. Muito obrigada, gente. Como eu já disse, obrigada, professora Vasti, obrigada, Paula, obrigada a você que esteve aí com a gente durante toda essa live. E não se esqueça que em março nós vamos ter mais uma dessa, especificamente no dia 17 de março. Então, fica ligadinho e acompanhe com a gente a nossa próxima live. Até mais!